Os registros históricos da ilha de Santa Catarina apontam para um passado em que os indígenas habitavam a terra como um povo coletor-caçador, de forma sustentável no âmbito do uso da natureza. Eles são encontrados em artefatos e ossadas nos sambaquis, além de cascas de bivalves. Há cerca de 6,5 mil anos, estes grupos habitavam boa parte da costa brasileira, com florestas primárias, selvas virgens e oceanos abundantes em vida. Já na Idade Moderna, com a colonização europeia, grandes mudanças ocorreram nas terras brasileiras, gerando conflitos com a cultura local. Fortificações e casas açorianas foram construídas com óleo de baleia e cal, extraído dos montes sambaquis, bem como a implantação de uma cultura vinda da ilha oceânica dos Açores. Passando-se o tempo, na Florianópolis contemporânea e urbanizada, com toda sua população ritmada aos padrões de consumo, que ampliam a gama de resíduos sólidos de forma exorbitante e falta de planejamento prévio, acabaram descaracterizando a biota nativa. Com a intensificação desses problemas, viu-se necessária uma ação pública para garantir o monitoramento do meio ambiente e o equilíbrio deste com o meio urbano. E com esse intuito foi criado o SNUC. A lei do SNUC tem como objetivo administrar áreas com características naturais relevantes, tais como fauna e flora local, recursos hídricos e na recuperação de ecossistemas degradados, proporcionando assim meios para realizar pesquisas científicas. A gestão dessas unidades de conservação é feita através de órgãos federais, estaduais e municipais, juntamente com a população. Esta lei busca proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, integrando as diferentes atividades características de cada uma. Dentro da ICMBio, quais são as unidades que ela protege aqui em aqui em Florianópolis? Aqui no município de Florianópolis, a gente tem a Estação Ecológica de Carijós, a gente tem a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé e a gente tem também a Reserva Biológica do Arvoredo. De certa forma, a gente tem uma interface marinha também com a APA em Atumirim e a APA da Baleia Franca. E todas essas unidades possuem plano de manejo? Não é plano de manejo, só a Estação Ecológica de Carijós, a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e a APA em Atumirim. E quanto às dificuldades de vocês, quais as maiores dificuldades apresentadas? Eu acho que hoje, assim, as principais dificuldades envolvem falta de pessoal, né? Falta de estrutura também, porque a área ambiental não é uma área que, digamos, tem muita visibilidade no âmbito de todos os governos, né? Seja municipal, estadual, federal. Então são poucos recursos destinados, né? Então assim, tem dificuldade de sedes, de ter veículos adequados, né? Estrutura mínima para o trabalho. Então aqui a gente está hoje na Lagoa do Peri e a gente quer saber quando foi criada e qual a função dela. Então, boa tarde, o meu nome é Bruna, trabalho aqui há um pouco mais de 2 anos, comecei estagiando no departamento. Aqui na Lagoa do Peri fica lotada então a sede do Departamento de Unidades de Conservação do município, responsável hoje pela gestão das 9 unidades de conservação e algumas outras áreas de proteção, como áreas tombadas. E aqui o parque ele foi criado em 1981, foi a primeira unidade de conservação municipal criada. Então, você podia falar um pouco sobre o contexto da fauna e da flora, quais as principais espécies aqui que poderia abordar que são mais trabalhadas? Aqui no parque, uma espécie que é muito importante aqui no parque é a canela preta, né, que é o Ocotea catarinensis, que é uma espécie que corre muito risco de extinção
E a importância dela é que ela ocorre de maneira muito rara na ilha, por causa da madeira que era muito explorada, né? E aqui, então, ela foi uma espécie indicadora de que aqui havia um fragmento de mata primária. Então, a gente sempre vê na ilha de Santa Catarina muitas florestas e tem essa impressão de que aqui é uma floresta preservada. E o termo correto seria regenerada. Uma questão muito interessante aqui da lagoa é que ela tem uma lagoa de 5 km² de espelho d'água, e aí foi criado um parque de 20 km² para poder estar preservando essa lagoa. Então a lagoa ela depende dessa floresta em volta do entorno, né? Assim como a floresta do entorno também depende da lagoa. E uma coisa muito interessante que, por ser unidade de conservação e assim então ela vai estar segurando a qualidade dessa água, né? Então alguns processos como floculação e decantação não são necessários para a Kazan. Isso porque a gente tem uma qualidade da água que assegura isso. Segundo a SNUC, todas as unidades de conservação têm que ter o plano de manejo. É que como funciona isso? Alguma delas tem esse plano de manejo? Então, das 9 unidades de conservação municipais, a única que tem plano de manejo hoje é o Parque Natural Municipal do Morro da Cruz. E a próxima, acredito, a receber o plano de manejo seja o Parque Natural Municipal da Galheta, que ele já tem, inclusive, um local para montar uma estrutura, uma sede administrativa. E em relação às dificuldades que a Floran tem aqui sobre a conservação, quais os principais pontos que tu poderia destacar para a gente? Bom, acredito que a principal dificuldade daqui seria a falta de fiscalização, porque a gente está trabalhando, a gente está lidando aqui com áreas muito grandes. O departamento ele não conta com nenhuma equipe de fiscal. Então, por exemplo, a gente recebe algumas denúncias, elas não conseguem ser atendidas por falta de uma equipe que trabalha especificamente com isso. O SNUC é uma lei que regulamenta as atividades e a criação dessas unidades de conservação. E aí, para a gente desempenhar uma atividade dentro dessas unidades que são criadas pelo SNUC, que são os parques estaduais, parques federais, são as unidades de conservação de forma geral, a gente tem uma outra lei, que é a Lei 9.605. Nessa lei determina quais são, o que as pessoas podem ou não podem fazer em qualquer lugar, inclusive dentro das unidades de conservação. Então a nossa atuação é baseada na Lei de Crimes Ambientais. Como funcionam e quais são os problemas na atuação da Polícia Ambiental nas unidades de conservação de Florianópolis? Olha, esse é o mesmo problema de todas as polícias militares e inclusive a Polícia Militar de Santa Catarina, é a falta de pessoas. E são recorrentes na maioria das unidades. Então a gente precisava de mais gente para fazer esse tipo de atuação. Dentro das unidades de conservação, dependendo da unidade, o espaço físico da unidade é um problema para a gente. Tu ter pessoas da instituição em todas essas áreas para fiscalizar é um negócio muito complicado. Outra questão é as pessoas verem as unidades de conservação como o local necessário, entendeu? As pessoas têm que fazer algo virar sustentável, e assim que a unidade de conservação. Se as pessoas se conscientizar que é necessário, que essa vegetação que nós temos aqui, que apesar de estar depredada pela parte da vegetação exótica, mas nós temos uma floresta de restinga aqui no parque que tem mais de 1.000 hectares. Então essa floresta de restinga, que ainda sobrou, com exceção da vegetação exótica, ela tem que ser preservada porque a gente não sabe o que tem nessa floresta. Então isso é fazer que as pessoas olhem para a unidade de conservação e achem que ela se adone disso, que isso é delas. E aí a forma da gente mudar isso. Que só a fiscalização, só pela dor, só pela caneta, isso não vai resolver, enquanto as pessoas não mudar o seu conceito, entendeu? Nós temos que entender, assim, como é que o nosso país lida com esses problemas da área de meio ambiente. Bem, o planeta, de forma geral, começou a ficar preocupado com o meio ambiente lá na reunião de Estocolmo, em 1972. Então, em 1972, foi o primeiro momento que o povo pensou assim, velho, nós vamos mexer aí na natureza e isso pode dar problema pra gente, entendeu? Então,
começou-se reuniões, tal, criaram medidas para tentar reduzir a questão do monóxido de carbono na atmosfera e mais algumas coisas dessa forma. Aí quando isso veio para o Brasil ele foi signatário de algumas convenções pelo resto do planeta. E aí veio para o Brasil, e aí nós tínhamos algumas legislações, que é de 1967, que é a Lei 5.197, que falava sobre caça, a 5.197, a 6938, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, chegou um pouco mais tarde, já em 80 e pouco. Então assim, a gente começou a ficar preocupado com o meio ambiente. Só que em 1988, na Constituição de 88, é que exatamente o artigo 225 foi colocado, dizendo que é uma obrigação das pessoas e uma obrigação do poder público de manter um ambiente ecologicamente equilibrado. Isso foi em 1988. E aí de 88 para cá, aí veio um pum, uma subida, né, uma ladeira. Onde é que foi? As polícias florestais foram criadas pelo Brasil afora, se ficou preocupado, aí se criou lei de crimes ambientais, o crime na época era inafiançável. A gente tem que pensar meio ambiente com uma subida e uma descida, né? Nesse atual momento que nós estamos agora, nós estamos descendo essa ladeira da seguinte forma, assim, parece que as pessoas começaram a pensar assim, velho, eu acho que esse mundo não vai acabar tão cedo, dá para nós destruir mais um pouquinho disso, enquanto a gente está por aqui ainda, vai levar 100 anos ainda para ter esses problemas. Então assim, a gente está vendo que começou as pessoas a mudar. O crime que era inafiançável voltou a ser afiançável, a gente começou a ver que os regramentos começaram a mudar nessas questões. A gente tem várias outras medidas acontecendo nesse momento, que são medidas baseadas nos problemas econômicos que esse país vem passando. As pessoas levaram a questões ambientais para um segundo plano. Hoje tem uma medida que está na Câmara dos Deputados para ser votado, que é o fim do licenciamento ambiental, é uma mudança de comportamento sobre essa questão. Nós temos no estado de Santa Catarina a questão do repasse para as prefeituras do licenciamento, e isso vai ter uma forma de como fazer para controlar depois essas prefeituras. Então assim, a gente tem medo que a hora que a gente está nessa ladeira aqui aconteça. Para não acontecer o que aconteceu lá em Água Doce, lá no Espírito Santo, onde é que estourou aquela barreira e tal. Será que alguém estava controlando esse licenciamento? Será que a gente só vai chegar sempre depois que acontece o fato, entendeu? Porque as pessoas, normalmente, elas só conseguem ver isso quando começa a sofrer essa questão, entendeu? E aí, na nossa atuação dentro das unidades de conservação, assim, ela se clareou com a Lei Complementar 140 de 2011. O conceito de biodiversidade procura referir e integrar toda a imensa variedade que encontramos em organismos vivos, nos mais diferentes níveis, incluindo genes, que pertencem aos organismos, que compõem as populações, que pertencem às espécies, cujos conjuntos formam comunidades e que fazem parte dos ecossistemas. Tão importante quanto esses componentes é a maneira como eles estão organizados e como interagem. Assim, as interações e os processos entre os organismos, as populações, as comunidades e os ecossistemas fazem preservar a sua estrutura. Sabemos que a taxa de extinção é atualmente 1000 vezes maior que nos períodos passados da Terra. A fauna ameaçada no Brasil inclui uma enorme quantidade de espécies, de insetos a mamíferos. A principal atividade humana que coloca as espécies em risco de extinção é a destruição da natureza, que degrada e fragmenta os habitats, aumentando assim o isolamento e diminuindo o tamanho das áreas de vida dos organismos. O desafio da conservação da biodiversidade é reduzir as pressões negativas sobre as espécies e seu habitat, e com isso aumentar a sua probabilidade de sobrevivência. From a bone, can't get no loving. Why